Fala, meus amigos do Pode Encucar, sejam bem-vindos a mais um Pode Encucar. Estamos aqui com, mais uma vez, nosso amigo Rodrigão. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, hoje é? Hoje a gente tá gravando de dia, né? É de dia. É porque a gente tem um convidado, cara. E aí? Top demais, top. Conheci também num evento do Ministério Nova Vida, onde o Guilherme teve esses O Guilherme e a né? Thaís. A Thaís. E, cara, ele veio o pastor Duda, né? Da Igreja Cristocêntrica, seja bem-vindo, de Bragança Paulista. Seja bem-vindo. Pastor, Glória a Deus. cara, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, pela sua vida. E eu conheci o pastor justamente nesse evento. Nesse congresso. Cara, ele veio assim despertar realmente a nossa mente em relação aos dependentes químicos que a gente tanto sofre, inclusive dentro das nossas igrejas, né? E foi um despertar, assim, foi um assunto tão interessante, não dava para piscar. Não dava para piscar, cara. E eu fiquei assim, falei, não, tenho que convidar o pastor Duda para ir no podcast. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Ô pastor, conta pra gente então, quem é o pastor Duda? Bom, eu quero agradecer, né? Agradeço de coração, como a gente estava aqui agora batendo papo, né? Trocando ideia. Eu disse que eu não estou negando nenhum chamado nesse sentido, exatamente porque eu creio que a gente tem alguma coisa a partilhar que venha produzir de fato ajuda e salvação para quem nos ouve, né? Mas o que acontece? Um prazerzaço, Rodrigo, porque lá naquele dia você veio com tanto carinho, né, cara? Pô, pastor, e aí, da hora? Aquela multidão de gente e tal. Pô, tem como você ir lá e tal, tô em Campinas. Eu falei, cara, só tem, manda lá a mensagem que eu vou encostar lá, de algum jeito eu chego lá. E deu certo, né? Deu certo para ser hoje, a gente tá numa correria da vida, né? Mas deu certo. Então, brigadaço, prazer te conhecer também, Guilherme. Olha lá, meu relógio tá falando. A Siri tá participando aqui, como ela já participou de outros podcasts. Então, rapaz, o que acontece? Você perguntou quem é o pastor Duda, né? Eu hoje me vejo até mais, como eu vou dizer assim, mais experiente nesse sentido, mas eu fui um garoto de classe média alta da cidade de São Paulo, que bem, ainda quando criança, conhecia as drogas, né? Então hoje eu tenho um trabalho que chama, é igual ao NV, só que na nossa igreja chama Prevenir é Melhor. É um grupo de apoio, né? E nós estávamos na quinta-feira falando sobre isso, falando sobre influência familiar e tal. E eu pude refrescar minha memória, né, da minha história, porque a minha família, minha mãe trabalhava muito, meu padrasto também e tal, né? E eu, quando criança, ficava sozinho em casa, né? E aí, nós analisando essa situação, estar sozinho não é bom. Quando criança, pior ainda, né? Isso não era culpa deles, né? As famílias tinham essa estrutura, cada um tinha a sua estrutura. E aí, numa decepção aí bem de criança mesmo, né? Uma decepção de criança, um amiguinho do prédio, um pouquinho mais velho, né? Porque é sempre assim que funciona, né? O mais velho é que induz o mais novo, né? E apresentou as drogas e aquela situação de eu decidir, né? De não ter ninguém por perto. E eu decidi o que eu ia fazer ou não, então comecei a usar a droga muito cedo, né? Aos 12 anos, né? Só que foi escondidinho até o... E qual que é a droga que o pessoal começa, pastor? Geralmente, é a maconha mesmo? Basicamente funciona assim, na totalidade, na visão panorâmica, a maconha é a droga mais acessada primeiramente, porque ela é uma droga mais sociável, né? Então, tipo,
Galera, às vezes, tá na escola, né? Ninguém tá com um papel de cocaína às 7 horas da manhã dentro de uma sala de aula. A não ser que o cara for bem, já, enfim, enfiado mesmo. Mas baseadinho sempre tem. Então, panoramicamente, essa é a ideia central. Mas, por exemplo, no meu caso, não. O meu amiguinho me apresentou cocaína. Caramba. 12 anos. Exato. E logo, nos dias seguintes, ele me apresentou o crack. E eu comecei a fumar e, enfim, com 13 anos, 13 para 14 anos, eu já estava extremamente com o aspecto de usuário de crack. Só que como minha mãe, na época, não sabia, porque quem que sabia isso em 1993? Entendeu? Não tinha esse grau de conhecimento e tal. Pô, tá emagrecendo, né? Bombou na escola, só fica na favela, porque a gente morava num bairro de classe média, mas ao lado tinha favela. E eu sempre escolhi estar na comunidade. Meus amigos, se eu jogava bola, era na comunidade. Se eu tava, enfim, qualquer coisa que eu tava fazendo era dentro da comunidade. Então eu era um garoto que morava no prédio do classe média, mas que vivia socado na favela o dia todo. E ela não tinha essa informação, né? Meu padrasto, muito ignorante, enfim, foi indo até que, enfim, com 13 anos, elas perceberam alguma coisa tá rolando com esse cara, porque esse menino, porque tá muito magro, né? Não dorme de noite, fica acordada, porque na verdade eu tava arrumando uma forma de usar dentro da minha própria casa, porque eu era só uma criança, um garoto de 13 anos, que não podia simplesmente decidir ficar na rua. E aí, enfim, fui tentar as primeiras internações, que foram bem traumáticas para mim. Eu até tentei ir, né, que é aqui em Campinas, Pastor Valdomiro, que é do lado do presídio de Campinas. Era um desafio jovem na época, não sei se vocês têm conhecimento. Sim, eu conheço. Inclusive, eu acho que o pastor Valdomiro foi o mesmo pastor que, na época que eu me converti com 11 anos de idade, ele que fez a oração. É mesmo? Rapaz, eu nunca mais encontrei esse cara. Quem me trouxe pro pastor Valdomiro foi um cara que foi um assaltante de banco muito cabuloso na minha quebrada, e ele foi salvo e virou um missionário da Assembleia de Deus. Ele era o pastor Eliseu Bellarmino. E o Eliseu era um assaltante de banco muito conhecido, um cara tipo que todo mundo temia. De repente, pum, Eliseu crente. Sumiu da área. O Eliseu crente. E converteu. E um pessoal da família do meu cunhado conhecia ele e tal, aí ele me trouxe aí. Eu devia ter 13 anos quando eu cheguei aí. Só que aí, por exemplo, eu cheguei aí, o Valdomiro era um cara Assembleia de Deus, pô, naquela época, raiz, não usava bermuda, camisa fechada e o caramba. Pô, os caras cuidando de porco e eu com aquela visão, moro num baitapê, tipo, meu, toda hora com um troquinho no bolso, entendeu? Ficava na favela porque pra mim sempre foi muito, eu sempre tive parte. Eu não sei, eu não tenho nada contra quem tem um troquinho e tal, mas a minha vida sempre foi com a galera mesmo que é, sabe, mano? Pois é, e toma café na casa de um, e almoça na casa de outro, e o frango desfia ali, todo mundo come. Eu sempre fui assim, cara. Minha mãe falava, meu Deus do céu, cara, esse moleque é... Enfim, aí ele me trouxe, eu não consegui ficar, porque quando eu vi aquela situação, eu falei, cara, como que eu vou ficar aqui, né? Voltei, continuei usando drogas e tal, aí pronto, aí ficaram sabendo, porque a partir do momento que eles me trouxeram pra cá foi porque já tinha descobrido que eu tava, de fato, fazendo uso de drogas pesadas, né, crack, cocaína e tal. Eu fiquei até uns 15 anos usando droga mesmo, só usando drogas, não fazendo mais nada. Acordando 6 horas da tarde, porque foi dormir 7h30, 8 horas da manhã. Tomando banho, não olhando pra cara de ninguém. Guerreando com Deus e o mundo, que tava dentro de casa, quem não tava. E se vestia, saia pra rua. E sempre com um troquinho no bolso. Sempre porque a mãe... Então, esse curso que eu falei pra vocês, o RB12, cara...
Pô, eu tive o privilégio do Espírito de Deus me levar lá e me fazer ver o que o dependente químico faz com a família, tá ligado? Porque você tinha a visão do dependente químico, mas não da família. Pois é, eu sabia o que eu fazia com a minha família. Então, pô, minha mãe, coitada, né, cara? Minha mãe foi diretora financeira do Atacadão 22 anos, né? Minha mãe cuidou da fortuna do Parisotto 22 anos. Então, você é uma executiva. Cara, uma executiva naquela época não é uma executiva que nem hoje, mano. Fica num condomínio, o cara vai trampar com um iPhone, não era nada disso. Minha mulher tinha que estar 7 horas da manhã na Marginal Tietê e sabe lá Deus que hora ela saía de lá, porque todo um processo de uma empresa gigante estava nas costas dela. Sim. E meu pai era vendedor dessa mesma empresa, né? Que no caso não era pai, era padrasto. Então, tipo assim, eu sabia como manipular, né? Como manipular, porque tinha muito, ou pelo menos uma quantia que poderia se dizer assim, tá bem, muito bem de vida. Então, não sentia muita coisa, né? E isso foi meu mal, né? Esse foi o meu mal, porque o dependente químico, quando a família tem grana, esse é o problema. Não tem limite, né? É limite. Porque a família ela tá alienada, ela tá colocada numa visão de que tipo assim, meu cruzeiro não é nada. Ele vai no shopping com os amigos, dá 500 conto pra ele. Pô, e 500 conto pro moleque que tá usando droga, entendeu? Eu era o rei na favela, né, mano? Entendeu? Chegava pra comprar, tipo, na época custava 10 pau um papel de pedra, eu chegava pra comprar 50 papel. Quando você chegava, a galera colocava tapete vermelho. Pois é. Tanto que até hoje eu conheço essa favela, sou pastor e tenho vários amigos, eu conheço os donos do negócio. Por quê? Porque, tipo, os caras cuidavam de mim como uma galinha dos ovos de ouro mesmo, entendeu? E eu não sei, porque é assim, na dependência química tem muita coisa que acontece, né? Então assim, por exemplo, o cara às vezes, pela dependência, o cara vira um pilantra, o cara rouba um vizinho, o cara rouba o irmão, ele começa a fazer safadeza. Eu acho que por conta de eu sempre viver ali na comunidade, sempre ver o que acontecia com quem fazia pilantragem, porque na comunidade o couro come mesmo, né? Então assim, você vê nego sair de cabeça rachada, de perna quebrada, braço quebrado, porque pegou o que não era dele, porque deu mancada na quebrada, foi lá, roubou a casa do cara perto da favela, o cara foi lá reclamar. Então essas coisas fez de mim um menino que usava drogas, mas que nunca deu uma mancada, sabe? Tipo assim, então eu não era muito visto como um nóia, que ficava lá, esse cara aí é nóia, tal, esse moleque é nóia, porque eu sempre tava dentro de um limite, tipo assim, não, o Duda usa uma droga e tal, mas Mas é o cara que traz o recurso pro bagulho da hora, entendeu? Não um cara, não, um moleque nóia que tem que ficar cuidando dele, eu tenho que dar um pau nele ali porque ele faz. Tanto que nunca ninguém encostou a mão em mim. Mas eu acredito que seja por isso também. E aí, enfim, minha mãe foi indo, até que meados de, acho que de 95, mais ou menos. Minha mãe perdeu o emprego porque foi vendido atacadão e tal. Meu pai também perdeu o emprego. E aí aconteceu com eles o que acontece com a maioria das famílias que quando perde o emprego acha que pode continuar vivendo a vida, o padrão, e esse negócio não dura um ano, não dura um ano. Foi exatamente isso que aconteceu, tipo, saiu de lá, uma grana legal e tal, mas tinha uma puta estrutura de vida, carros, né, garagem, pá. Enfim, foi de repente começou a se ver meio com as calças curtas. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a sentir que não era mais, que a torneira tava fechando, porque até então, precisa de 100 cruzeiro tá aqui, precisa de 500 tá ali, precisa de 200 tá lá, e eu não sentia isso muito, mas aí eu comecei a sentir que tal. E eu encontrei um amigo que era meu amigo de infância, de escola e tal, e um dia estou na rua de madrugada, encontrei com ele, eles estavam indo para um baile que na nossa quebrada chamava Overnight, na Moca, na Rua Juvenal Parada, que era um baile muito conhecido na nossa época, chamava
Todo mundo conhece, né? Quem morou na Moca, que assistia aí, vai saber do que eu tô falando. E aí ele, pô, Duni, aí, como é que você tá e tal? Eu tô bem, vai daqui, vai de lá. Ele tá indo pra onde? Ele tava com uma minazinha e tal, uma moto encostada assim, eles estavam usando um bagulho, sabe? Você tá indo pra onde? Ele falou, não, encostei aqui pra fumar um e tal, não sei o quê. E na época ele tava, acho que com uma RD 350, que hoje é chamada de Viúva Negra. Ninguém mais tem essa moto, né? Mas na época, quem era mesmo tinha, né? É, Yamaha. E aí eu falei, tá indo pra onde, mano? Faz tempo que a gente não se encontra e tal. E ele, pô, tô indo pro baile, não sei o quê. Começamos a conversar, falei, tá de moto, tô, caramba, e não sei o quê. Ele, pô, qualquer hora encosta aí pra nós bater um papo e tal. Pô, encosta. Aí ele fumou lá com a minazinha, subiu na moto, saiu. E depois ele veio atrás de mim, sabe? Nós estávamos no bairro, ele parou de novo a moto, pô, encontrei você, e a gente começou a se aproximar. Aí minha mãe resolveu vender o apartamento para ver se diminuía um pouco o custo, fomos para uma outra quebradinha um pouquinho mais afastada. Quando eu cheguei lá, era a quebrada dele, a gente começou a se envolver, se envolver, se envolver. Quando eu me vi, eu estava dentro de uma quadrilha de assalto a banco, porque ele era parte de uma quadrilha e aí eu comecei a andar com ele. De repente, uma reunião estranha, os caras, pô, vai aqui, vai lá, e eu... Mas como eu tinha aspecto ainda de jovem e meio magrelo por causa das drogas, eu percebi que eu fiquei meio de lado na conversa. E aí, cara, eu comecei a olhar aquilo e falar, puxa vida, sabe como... É a obra diabólica, é uma desgraça, né? Satanás é um caído sujo, né? Porque ele começa a colocar coisa no coração das pessoas e tal. Eu olhei aqueles caras, olhei ele de RD, e aí uns dias depois a gente se encontrou, ele, pô, só deixa eu deixar meu revólver ali, aí deixou o revólver numa quebradinha, aí eu já vi a arma, aquilo começou a me aguçar, e eu, puxa, cara, aí não deu outra, com poucas semanas minha cabeça eu sempre fui, assim, acho que inteligente. E aí eu comecei a me envolver e começamos a ir, foi até que ele me introduziu nesse negócio. E aconteceu uma coisa estranha comigo. Por quê? Eu usando drogas pesadas no meio desses caras, eu não podia ficar. Porque esses caras são caras que não admitem, por exemplo, usuário de crack no meio deles. Os caras é profissional mesmo, você tem que estar totalmente lúcido pra fazer. Então, tipo assim, um dia um falou até de cara assim, não, meu, garoto inteligente aí e tal, um cara mais velho. Mas aí, tem cara de nóia, hein, meu? Vê lá aí, não sei o que, esses caras aí. Falou na minha cara, assim. E aí eu me assustei, né? Falei, caramba, né, meu? Os caras não gostam da droga pesada. E eu, por conta dessa saga de querer participar daquele negócio, eu abandonei o crack. Caramba! Foi fácil pra você, pastor, abandonar o crack? Porque o crack falam que é uma... Não foi fácil. Sei lá, cara, a motivação de querer estar ali naquele negócio. E eu percebi que, por exemplo, cocaína já era mais aceito entre os caras. Tipo, só não usava antes de fazer as coisas, mas depois os caras saíam, ia pra comunidade, né, ia pra favela, pro samba. Você via que os caras usavam. Mas ninguém pegava um cachimbo, punha pedra e fumava. Porque no meio desses caras, tipo, fumar pedra é... O cara é desprezível. Não, mano, esse cara... Não cola com esse cara porque... E por conta disso, e desse meu amigo, falou, Duda, cara, não, tá ligado e tal, não tem como você fumar. Aí eu fui levando. De vez em quando fumava um mescladinho, que é maconha com crack, mas escondido dos caras. Só que aí eu já me enfiei numa coisa de outra situação. E aí, cara, foram alguns anos metido com isso, assim, de cabeça, sabe? Gostava muito de moto, aí pilotava moto, e uma situação lá, outra cá. Aí eu comecei a ver o meu dinheiro nesse sentido, que também não era meu, né? Enfim, era de alguém, mas aí não precisava mais do dinheiro da minha mãe. E as coisas começaram a ir para um lado bem pesadão. E eu com, sei lá, 16 anos de idade, né? 17 anos de idade. Nesse meio, acho que minha mãe, minha irmã, se ligou que a coisa tava feia, porque abrir gaveta, ver arma. Aí as drogas já ficavam em cima da televisão, sabe?
Porque tudo isso que um dependente químico quer, ele quer encontrar liberdade para fazer o que ele quer, a hora que ele quiser. Como já não dependia muito mais do que vinha deles, então, tipo assim, meu quarto era a minha vida, ficava tudo lá, um clima super chato pra caramba, ruim. Eu hoje, olhando aquela situação, né, eu acho que esse é o caminho de todo mundo que se mete com drogas. Porque a droga, ela está no submundo. Por mais que você veja ela dentro da sua sociedade, na verdade você vê o cara fumando, por exemplo, um baseado, passando aí na rua aí, fumando baseado, ele está agora dentro da sociedade. Mas onde ele foi buscar isso é a margem da sociedade, o que ele teve que fazer, em que situação ele encontrou, é a margem. Então, querendo ou não, hoje eu acho que o cara que usa drogas, ele está no crime de alguma forma. Eu acho isso, sabe, Guilherme? De alguma forma ele está no... Ele não pode sair de dentro da escola, a gente chama de Zé Povinho, né? Ele não pode ser um cara que vive na sociedade, sem nunca ter feito isso, parar na porta de uma favela e entrar e comprar uma droga. Entende? Ele precisa saber, cara, onde é. Se for à noite, ele precisa pagar o farol para entrar. Então, isso são coisas que só o crime te ensina, né? Em que beco costuma ficar, os caras estão armados, te conhecem, não conhecem, sabe quem é você, qual é o seu linguajar, como é o seu comportamento, e você tem que ter um comportamento criminoso mesmo. Essa é a verdade. Enfim, aí fiquei nessa vida aí, minha irmã começou a congregar numa igreja com meu cunhado, preso muitas vezes, aí começou, né? Porque você começa a se meter com coisa errada, né? Aí, enfim, comprei moto e aí vai preso ali daqui, vai preso de lá, arruma uma briga, sai na mão, dá tiro. Essas coisas é todo dia, né? Pra quem tá nessa vida. Então, noitada todo dia. Segunda nós ia pra não sei na onde, terça pra não sei na onde. Aí quando ia fazer alguma coisa, ia dormir pra no outro dia de manhã fazer, mas aí com o dinheiro já sumia pra alguma praia e a vida começou a se desenrolar dessa forma. A fim de que isso fosse um prazer, né? Enfim. Aí eles começaram a congregar e eu comecei a notar que eles estavam tentando me levar para um caminho que eu não via dentro da minha casa até então. Via minha avó, né, que é uma senhorinha hoje, ainda serve a Deus e tal, até tá bem debilitada, e eu, quando era criança, via minha avó orando. Mas, como ela fazia parte de uma igreja muito congregacional, né, que é a congregação cristã no Brasil, então não tinha toda aquela, por exemplo, que nós temos hoje, né? Ela tinha lá o jeitinho dela e tal. Então, para mim, eu lembro dela orando, mas aquela oração nunca entrou na minha cabeça como um evangelismo, como alguém que estava falando de Deus para mim, porque também não sei como era para ela, né? Só que dentro da casa da minha avó, onde eu fui criado até uns 10 anos, ela entendia o mundo a partir de Jesus. Já com a minha irmã, não. Minha irmã foi parar numa comunidade bem legal, chamada Congregação Cristã Época da Graça. E aí sim, já tinha uma galera de jovens, já tinha acampamento, tal. E aí eles começaram a me acessar. E a minha mãe, por não aguentar mais todos aqueles anos, né, aquele desespero, não sabe se volta para casa, se não volta, quando volta, né, de que jeito volta, o que ia acontecer quando chegasse, porque não tinha limite, sabe, o Rodrigo, era uma coisa era bem intensa, sabe, foi muito intenso, né? Então, tipo, de polícia em casa, prender dentro de casa, aí, pô, ir pra delegacia, chegar lá, enfim, aquela situação não ter sido eu, mas outras situações sim, os polícia da quebrada tudo já conhecia, né? Sabia como era o nome, sabia o que fazia, só estava esperando a hora certa para ou para pôr um ponto final ou para prender, né? De alguma forma. Só que aí eu comecei a me ligar que, tipo assim, minha irmã chegava de madrugada ou de manhã, minha irmã tava orando. E aí eu falei, caramba, né, meu? Até uns primeiros dias eu me lembro de eu criticar ela. Falei, tá louca, meu? 6 horas da manhã, isso aí tá moscando aí, né? O que você tá fazendo? Não, eu tô orando.
E o comportamento da minha mãe também parou de ser aquele de onde você estava, o que está acontecendo. Eu comecei a chegar e o ambiente estava mudado. Meu problema era com meu padrasto, porque quem que aguenta, né, cara? Um menino que desde os 12, 11 anos de idade, 12, naquela situação, o cara não aguentava também, né? Então tinha hora que explodia, brigava, e como não era meu pai, eu também já se xingava, né? Ficava aquele ódio dentro de casa, aquele clima chato, minha mãe no meio. E eu percebi que ele também mudou o comportamento, e foi indo, até que eu me liguei, meu, alguma coisa está acontecendo diferente aqui, né? Aí eles começaram, minha mãe começou a me evangelizar, minha irmã também. Minha mãe deixava um prato de comida com um versículo escrito num papel de caderno todo dia. Então eu cheguei a guardar, sei lá, bolo de versículos que ela escrevia. Então ela saía declarando o amor de Cristo, falando quanto eu podia sair daquela vida e tal. E assim foi indo até o dia 9 de novembro de 1997. Eu já estava muito afundado assim, eu já estava pronto para entrar em cana e demorar para sair. Porque até então você tinha sido preso, mas era... Menor de idade, na época juizado de menores, né? E eu era problema, porque, tipo assim, eu entrava em cana, eu já entrava em cana arrumando problema, sabe? Então, tipo, os próprios caras falavam, meu, eu tenho que fazer alguma coisa que esse... Já tava armado, a situação tava armada para qualquer hora pôr um fim, entendeu? E aí aconteceu que num dia eu tava, enfim, já não tava mais aguentando, sentindo umas coisas estranhas, né? Até dentro de situação, os caras começaram a falar, Dudu, você é muito bonzinho, cara, tá acontecendo alguma coisa com você, não dá mais pra você, sabe essas coisas? E eu comecei a me ligar mesmo, que tipo, eu não tinha o coração dos caras. Tinha alguma coisa diferente. Pois é. Que tipo, se a pessoa começasse a chorar, falar que o relógio era um Rolex que a mãe dela tinha dado, eu já não conseguia pegar. Fala, pô, mano, da mãe da mulher, mano, faça isso e tal. Então, e nesse mundo não existe isso. É maldade, 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 maldade e maldade. Então eles começaram a falar, começou a vir deles pra mim, tá ligado? O cara, você é um cara diferente, sai daqui. Exato. Mano, tá acontecendo alguma coisa com você, é melhor, mano, não dá e tal. E eu comecei a sentir que tava mesmo, sabe? Porque até então eu vinha mandando marcha. Daqui a pouco eu comecei a pensar, comecei a olhar com compaixão e falar, mano, putz, cara, não vou fazer isso, sabe? A oração começou a fazer efeito. Pois é, mano, hoje com certeza eu tenho certeza disso. Até que, enfim, fomos numa situação, pegamos uma grana e pá, e nós ia num negócio, num baile chamado Love Story, que era em São Paulo, né? Baile com prostituição junto e tal, de alto nível e tal. E dentro do carro dos caras, mano, me deu uma crise de choro mano, eu armado e aquela situação, os caras tá chorando por quê, mano, acontecendo alguma coisa e tal. Eu falei, mano, deixa eu ir em casa. E o ritmo era assim, vai na comunidade, pega a droga, já usa, saindo da comunidade, vai pro baile, aí só a misericórdia de Deus pra cuidar o que vai acontecer, aonde você vai acabar a noite, Se você dorme ou não, se você vive ou não, aí quem, na casa de quem, ou dentro de uma cela de uma cadeia, numa delegacia, ou no hospital, sei lá, não sabe como que era. E aí naquele dia eu falei pros caras, falei, mano, vocês me deixam em casa que pra mim acabou, mas foi um ímpeto, sabe? Uma coisa assim muito... Hoje eu sei que foi de fato o Espírito de Deus que foi lá me visitar, dentro do carro, sabe? Eu estava sentado na frente, eu sei o carro, era uma Paraty GLS de um companheiro, aquela Paraty bola que na época era do momento e tal. E eu falei, cara, me deixa em casa. Não, você é louco. Acabou de... Né, tinha cheirado cocaína. Acabou de cheirar, você é louco, você vai ficar em casa, mano, vai fritar. Bora pro baile, mano, não, vai passar. Eu falei, cara, não vai passar, mano. Não vai. Me deixa em casa, mano. Aí eles subiram assim, nós estávamos na Avenida Inhamel, eles subiram, tentando me convencer a ir. Eu falei, mano, eu não vou, hoje eu não vou.
me deixa em casa, mas eu já estava sendo pressionado, sabe? Já vi umas coisas, eu tô indo embora, peguei, sabe, uns dias antes, uns meses antes, eu já não estava conseguindo mais ver algumas coisas acontecer, já não estava me sentindo muito bem dentro, por exemplo, de uma comunidade de madrugada, muita maldade, muita coisa ruim e tal, eu já não estava mais. E aí nesse dia eu abri a porta do carro, deixei a minha arma, tirei o dinheiro que eu tinha conquistado naquela noite de uma forma muito ruim, joguei em cima do banco e a palavra foi essa para isso aí. Eu não vou voltar mais. Que eu sinta que eu não vou voltar mais. Tá louco, mano? Por quê? Eu falei, cara, eu não vou voltar mais. Nem precisa me esperar que pra mim hoje acabou. Mas por quê, mano? Alguém te fez alguma coisa e tal? Não, tá tranquilo, ninguém me fez nada. Tá tudo certo, mas eu não vou voltar mais. E daquele dia eu desci, quando eu cheguei em casa, era uma 00:30, me lembro assim. Cheguei em casa, minha mãe dormindo, pai dormindo, minha irmã acordou desesperada, o que foi? Porque quando eu chegava antes, chegava de braço quebrado, cabeça rachada, né? Que não falta é cicatriz em cabeça, ou, sei lá, pegar algum dinheiro porque a polícia tava lá esperando a grana. Isso acontece muito também, né? Aí ela, o que foi e tal? Sentei na cama, cara, falei, então, Tati, eu queria te perguntar uma coisa. Será que Deus existe mesmo? Porque até então, na minha cabeça, eu Não conseguia conceber, né? achava que não. Via eles, tal, mas a experiência com Deus, meu Deus existe. E na hora ela assustou, sabe? E aí falou, mas por que você está falando isso? O que está acontecendo? Apanhou, foi preso? Que na cabeça dela, ela fez a lista, né? Sim. Falei, não aconteceu nada, tô tudo bem. Só queria saber se Deus existe mesmo. Ela falou, claro que existe. Falei, então faz o seguinte, tá? Fala pra ele que eu vou procurar ele até a minha morte. Mas pra essa vida eu não volto nunca mais. Mas nunca mais eu volto. Eu não aguentava mais, sabe? Aí ela falou, você tá falando sério? Mas tentou entender o que estava acontecendo. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não vou voltar mais. E agora eu vou procurar esse Deus aí que você está falando. Todos esses anos aí atrás você está falando que ele é vivo, que ele existe. Porque minha irmã, pô, toda hora com essa conversa evangelística da presença de Deus, do Espírito Santo, de filho, Deus está te protegendo, olha o que aconteceu, sabe? Cada situação. E aí eu falei, se ele existe mesmo, você fala que ele existe, e ele existe, eu vou encontrar com ele. Porque agora eu não tenho mais condição de ficar nessa vida. Só que depois eu analisei e na verdade já era a graça de Deus me visitando. Eu tive a sensação de que era eu que ia procurar, mas não era eu que estava procurando ele. Ele já estava ali fazendo todo aquele trabalho. Ele só, às vezes eu ministro hoje, eu falo que Deus é um ser tão humilde. Deus, ele é tão humilde, porque o Senhor fala isso, né? Mateus 11:28, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é tão humilde que ele faz as coisas e deixa a gente achar que é a gente que faz. Você já tinha visto? E assim, né, pastor? Você vê, ó, o pastor falando aí, uma coisa é fato. Ele sim veio para agir na vida do pastor naquele momento, porque ele sabia que ia dar ruim. Com certeza Deus sabia que ia dar ruim. Mas você vê que o cuidado dele em honrar a busca e a oração da sua família... Sim. Não dá pra mensurar esse cuidado aí. Na hora eu achei que era eu que estava atrás dele, como todo mundo. Enfim, cara, dia 9 de novembro aconteceu essa experiência, eu fui dormir, minha irmã orou comigo, eu me lembro claramente da oração, né, pedindo para Deus se revelar, que eles aguardavam muito aquele momento, agradecendo a Deus porque ela já estava já tinha mais experiência, então ela sacou que aquele momento era o momento que eles esperavam. E aí, enfim, no dia 10 eu acordei, ela se comprometeu comigo a me levar à igreja todos os dias. Eu escolhi como minha igreja a igreja que minha mãe congregava, que se chamava SOS Jesus.
E eu comecei a congregar e percebi que ia ter um batismo no dia 29 de novembro, 20 dias depois desse dia. E eu implorei pro meu pastor me batizar nesse batismo. Tinha que fazer curso? Tinha que fazer curso, todo mundo já tinha feito e tal. E eu fui nele e falei, pastor, mano. E meu pastor era um cara que tinha vindo do crime também. Era uma igreja gigante, mas um cara conhecedor. Morava na favela do Mangue, que era uma favelona conhecida pra caramba. Um cara que foi tirado também do... E na época eu conversei com ele, falei, pastor, cara, você precisa me batizar, meu, deixa eu batizar. Ele falou, Duda, mas, meu, você tem certeza? Porque fica com aquele medo, né, de fazer as coisas de qualquer jeito. E zelo. Falei, pastor, tô te dando minha palavra de homem, mano. Eu não vou mais sair daqui. Pode me batizar que eu não vou decepcionar, eu vou ficar. E aí, cara, naquele 29 me batizei. Até tô falando agora, inclusive, ontem nós estávamos fazendo limpeza geral na nossa igreja. E um irmão abriu uma Bíblia que estava na minha sala e caiu a foto do meu batismo. Devia ter trazido para mostrar para vocês, né, mano? Ontem à noite agora, nós estávamos na igreja, ele falou, pastor, isso aqui é a foto do teu batismo? Eu falei, aí eu virei 29 de novembro de 1997. E aí, dali, o Senhor me salvou, cara, sabe? O Senhor me deu graça, assim, deu graça para mim. E é uma coisa impressionante, porque eu tinha tanta coisa para trás, que na época aquele senso de justiça que todo novo convertido tem, todo novo convertido tem. É um marido que, sei lá, de vez em quando dava uma pulada de cerca. O Senhor salva ele vem perguntar pra gente, pastor, cara, o que eu faço? Tenho que contar pra minha mulher. Falou, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. É uma coisa bem difícil de lidar, né? Hoje na igreja, pastoreando. Hoje eu sou pastor, estou 25 anos na presença do Senhor, graças a Deus. Deus me dá graça todos os dias para nunca voltar para trás. Então, daquele dia 9 de novembro, eu nunca voltei mesmo para trás. Nunca. Eu tenho certeza que por graça dele, não por força minha. Absoluta. Mas desses 25 anos, 17 quase agora, eu sou pastor. Caramba. Igreja. E cara, às vezes eu aconselho porque eu falei com ele isso, né? Eu falei, pastor, cara, eu não tenho coragem de olhar assim, ó, pra trás. De tanta coisa que tá aí. Tanta sujeira, tanta maldade. Enfim, mano, tem tanta coisa aqui atrás que eu não sei o que eu vou fazer com isso, né? Ele falou, Du, você fica aqui, fica assim. Porque o mesmo Deus de graça que te trouxe até aqui, Ele vai te levar pelo caminho que Ele quiser. Se você chegar agora, por exemplo, dentro, sei lá, dentro de uma delegacia e falar que você fez os caras vão te enfiar 50 nas suas costas. E outra, é uma coisa que, mano, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, vamos orar para que Deus faça aquilo que Ele achar que tem que fazer, porque é difícil você virar para trás e agora você querer fazer justiça contra você mesmo. Eu não sabia o que fazer na época, né? Porque era uma coisa muito difícil para mim. E aí, cara, eu falei, tá bom, então. Minha mãe tinha um carrinho que ela trabalhava e eu ia pra igreja a pé. Pegava a minha Bíblia e ia pra igreja a pé. E minha quebrada tremeu, né, cara? Porque, tipo assim, putz, cara, meu apelido era Magrelo, né? Caramba, mano, Duda Magrelo se converteu, mano. Então eu passava com a Bíblia, os caras, mano, chapou, ficou louco, sabe? E eu às vezes passava correndo, mano. Eu me lembro que nas ruas mais perigosas eu fincava a cabeça pra baixo e corria. Com a Bíblia na mão, mano, pra nem olhar. Porque, por exemplo, o culto de sexta, que era na minha igreja, pô, sexta-feira, passar na rua, capô aberto, mini saia, cerveja, aquele negócio. Cara, às vezes eu dava a volta lá pela outro quarteirão pra não passar. E foi assim, sabe? Foi indo e o Senhor foi me levantando, foi me dando graça. Fui indo. E aí logo, minha irmã que orou por mim muito tempo, que a mãe do meu cunhado era uma missionária cabulosa de presídio, a velhinha era... É ainda, né? Era missionária mesmo.
de Febem do Tatuapé, quando o negócio era botijão de gás aberto. É do coque. O coque, mas cara, Gui, é mulher que passou 20 anos dentro, em fila de presídio. Ninguém dobrava, mulher. Ô, ixi. Ela já, meu, Duda, tal, você não quer ir dar um testemunho? Pô, cara, e eu, sei lá, vindo do crime, das drogas, conhecendo várias situações, vários caras, várias personalidades. Não, que tá lá dentro não, que é da quebrada dos caras, os que tá dentro. Pô, quando eu cheguei, que eles viram o meu linguajar, eles falaram, não, esse mano aí sabe o que tá falando e tal. E aí Deus me deu graça, sabe, cara? Eu fico assim emocionado de me lembrar, assim, de tudo isso, porque é tirado mesmo, é transportado mesmo das trevas pro reino do Filho do seu amor. E o legal que é isso, né? Que você vai conectar com esses caras porque você viveu isso. Intensamente. Talvez alguém que não tenha vivido e teve uma história de conversão também diferente, não consiga se conectar. E Deus usa tudo. Deus usa o que você viveu pra... O Senhor que derramou, a palavra diz que Ele derramou os dons conforme Ele desejou, para que através desses dons o mundo conheça a sua multiforme graça de manifestação. Pô, cara, eu comecei a trabalhar com essa mulher em 98. Já com esse... É um trabalho no presídio, é isso? Febem do Tatuapé. Eu comecei a trabalhar em 98 com ela e eu não sabia muito nem o que falar a respeito, por exemplo, da Bíblia, porque eu tinha lido muito pouco, sabia as coisas mais chaves e tal, ainda muito, né, cheio de ímpetos, né? Então eu comecei a trabalhar com ela, congregar a igreja. E o Senhor foi dando graça, sabe? Foi me levando e aí foi me conectando com servos de Deus e na nossa comunidade tinha um grupo de jovem muito ativo. E aí eu fui me conectando e fui me conectando. Logo Deus me deu a graça de conhecer, de reencontrar minha esposa, né? A gente se encontrou e se reencontrou porque a gente já se conhecia. A gente começou a namorar e tal. Pô, cara, namorei 6 anos com ela. E 6 anos namorar como um cristão tem que namorar mesmo. Então, tipo, pra mim era uma loucura, né? Porque, pô, vindo desse mundão aí, né, mano? De repente alguém diz, não, eu namoro, mas aqui é sem chance. E aí eu fui me conectando com as coisas de Deus. E eu creio que é aquela paixão mesmo por Cristo mesmo, por ter a certeza que você só está vivo porque Deus teve misericórdia, pura misericórdia, sabe? Se olhar para trás e falar, meu Deus. É quem muito lhe é perdoado, muito ama, né? É isso aí. Que loucura, cara. É isso aí. Essa mensagem é uma mensagem que, puxa, cara, a primeira vez que eu entendi ela, eu falei, é verdade, que se perdoou 50, às vezes 50 pro cara é nada. Mas quem perdoou 500, a pessoa vai simplesmente se dedicar. É o lance de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o lance de ter a certeza de que, tipo assim, a vida que você tá vivendo já não é a sua é aquela lá. Pô, cara, mas aí olhar pra trás e ver aí começar a compreender a graça de Deus. E olhar pra trás e bala passando e tanta coisa que se passou, sabe? Você falar assim, tanta guerra, tanto, sei lá, tanta noite, tanta briga, tanta coisa. Meu Deus do céu. E aí fui com tudo, mas com tudo mesmo, assim, com toda a força que eu punha lá, aquela vida, eu pus aqui. Me enfiei na igreja, meu pastor se ligou, isso que é da hora, né? Que às vezes o pastor não se liga, ou a igreja não se liga quem é que está na mão dela, né? Às vezes está tão acostumado em só cuidar da estrutura, mas meu pastor era um cara malandro, ele se ligou. Falou, cara, esse cara precisa. Aí ele já, Duda, vem cá. Cara, eu preciso de ajuda aqui, cara, às vezes
precisa fazer umas coisas, a igreja era grande, umas 2.000 pessoas. E, cara, ele falou, vem pra cá, vem me ajudar aqui. Aí na época, pô, preciso arrumar um trampo, uma pessoa me arrumou um trampo no shopping Aricanduva. Cheguei lá, o cara falou, beleza, cara, viu que eu tinha uma conversa e tal. Não, dá pra trabalhar e tal. Mas, olha, das 3 às 10 eu cheguei todo feliz pra falar pra ele. Então, pastor, tá, arrumei um trampo. Ele, é mesmo, Duda, que hora? Aí das 3 às 10, você é louco. Não, mano, você não vai. Não, pastor, mas eu preciso trabalhar. Não, quanto você vai ganhar? Ela me lembra do valor, R$332. Falou, eu vou te pagar esse dinheiro pra você trabalhar aqui comigo. Você não vai, cara. Porque ele se ligou, tipo, vai vir pra igreja quando? Porque antigamente não tinha esse negócio de culto de manhã, internet. Era raiz mesmo, né? Não tinha. Era culto, era quarta à noite, sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite. É isso aí, quarta, sexta. Sábado dos jovens e domingo. E aí ele falou, não, você não vai. Então, cara, e aí foi indo, sabe? Foi aprendendo da palavra, e isso trabalhando no Fundação FEBEM. Aí daqui a pouco, pô, um parceiro meu que era parceiro das coisas erradas e tal, ele entrou em cana, foi preso, ficou em Assis. E esse cara era cabuloso, bem do alto escalão mesmo, um cara mais velho que eu, um cara muito respeitado. E um dia, sei lá, uns 3 anos depois, 4 anos depois que ele tinha sido preso, alguém me falou, fulano tá querendo falar com você. Falei, tá lá na casa dele. Falei, tá querendo comigo, né? Não tenho mais nada que falar, né? Que eu, na minha pensei, né? O cara, que alguma coisa que ficou pra trás, mas eu, graças a Deus, não deixei nada pra trás. Aí ele, cheguei lá, falei, eu vou lá. E aí, tá pegando, tal, tá me procurando. Ele falou, tô. Duda do céu, você não sabe o que aconteceu, mano. O quê? Cara, tava na cadeia aí, mano. Jesus me salvou, mano. Você tá brincando? Putz, cara, mano, conheci um cara, o cara começou a falar daquela palavra, aquele negócio começou a me atormentar à noite. E aí na outra semana ele voltava e eu já não conseguia mais não ir no culto. E daqui a pouco, quando eu vi, cara, eu tava com a mão estendida, chorando no meio do pátio. E, cara, abracei ele, falei, não acredito, mano, que era cabuloso demais. Cabuloso mesmo. Acredita e tal. Ele falou, Duda do céu, vai ter uma reunião. Aí que eu fui conhecer a capelania das Assembleias de Deus. Foi o pastor Augustinho, que é capelão das Assembleias de Deus, Ministério Belém. Pô, vamos lá pra você conhecer meu pastor. Vamos lá na hora, mano. Aí sabe quando você ufa, tipo... Aí, cara, ele me jogou dentro de um negócio que eu nunca imaginava que existia e que uma parte de gente não sabe. Que, tipo, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, tem um trabalho de presídio de, tipo, na época já tinha 30 anos. Hoje, 20 depois, é 50. Um trabalho que, falar pra você, os irmãos dedicam a vida. Domingo, é sábado, os caras tá na fila, mano. Porque pra judiar dos irmãos, funcionário põe os irmãos na fila dos familiares. Então, o missionário para entrar cedo, para poder trabalhar o sábado todo, ele chega lá tipo 5 horas da manhã. E fica lá com a Bíblia na mão, passa, entra pra dentro, e aí o raio ímpar tá tendo visita, raio par tá sem visita. Aí, cara, conheci um grupo de pessoas, tudo ex-bandido, ex-drogado, que Jesus salvou nos presídios, que os caras é missionário, você, tipo, coisa... E eu sempre amei estar no meio dos irmãos sinceros, dos irmãos que, tipo assim, que veio da onde eu vim também, que não fica com conversa afiada, que fala que vai e vai, entendeu? Por isso que, tipo, quando você falou, pastor, você vai? Eu falei, eu vou. Se eu falar que eu vou mesmo. Eu só não vou se não tiver... Se meu pneu furar, se o carro, sei lá, mas palavra é palavra e é isso que tem que ser, é assim que tem que ser. E aí, cara, eu me peguei com aquela multidão de gente, tudo ex-bandido, os caras missionários. Aí o pastor Agostinho, meu parceiro, me apresentou pra ele e tal, e eu comecei a frequentar aquela reunião que acontecia todo terceiro sábado na Baixada do Glicério, numa Assembleia de Deus, Ministério Belém. Na Baixada do Glicério, é uma reunião que tem até hoje, inclusive esses dias eles estavam fazendo reunião no Belém, 2.000 presas salvas
por Jesus Cristo nos presídios. Cara, você já imaginou 2.000 mulheres cantando Sim, eu amo a mensagem da cruz? Aí os caras, pô, me introduziram naquilo e eu me apaixonei. Que eu falei, meu Deus, agora entendi, tipo, o meu chamado. Entendi o que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu vou fazer. Vou trampar para ter minha vida de dia e à noite eu vou congregar, eu vou evangelizar e vou entregar o evangelho. E o Ministério da Reconciliação estava sobre mim, mas eu não sabia identificar. Mas eu sabia que, tipo assim, meus parceiros mesmo, quando eu virava a esquina de carro, um saía, ô, até logo, porque sabia que o que eu pegasse ia me ouvir no mínimo 2 horas. Porque chegou uma hora que eu entendi a minha autonomia no meio deles. Falei, tipo assim, os mais novos que admiravam quem era o Duda, né? Porque estavam com aquele olhar já pronto para entrar naquela vida também. Né? Até esses dias eu estava na minha quebrada com meu filho, lá em São Paulo. Lucas, vamos comer? Vamos ali comer uma feijoada num bote da minha quebrada. Cheguei lá, bem próximo da comunidade. Quando eu entrei, um sentado lá, os caras levantaram. Caramba, Duda, puxa vida e tal. Mas 25 anos depois, né? Eu encontrei já esses caras outras vezes. Pô, viu comer e tal. E um olhou pro meu filho e falou, você só conhece o seu pai crente, né? Meu filho tem 15 anos, né? Aí ele falou, você não sabe não, cara. Seu pai, você é louco. Então, tipo, você vê esse tipo de fala... Glorifica o nome de Jesus, porque... Que os caras sabem de onde Jesus tirou, tá ligado? E ver transformação de vida. É. Pai. Jamais, Rodrigo. Cara pronto pra morrer. Quando o Senhor chegou, tava pronto pra morrer. Sentença de morte já tava dada. Não tinha pra onde ir. E aí eu me apeguei com esse povo, cara. Fiz os cursos que tinha que fazer na época da ENARC, que era um curso tipo de 7 dias, né? Você vê até uma coisa, dando um parênteses para falar de droga. 15 anos atrás, não, bem mais, 20 anos atrás, você fazer o curso do DENARC para você ser capacitado como um agente de prevenção contra as drogas, você tinha que ir 7 dias e fazer 6 horas de curso por dia. Não sei se vocês têm proximidade. Você ia lá, tinha um ônibus do DENARC, você tinha que fazer o... Porque para você ser um capelão das Assembleias de Deus, era obrigado a ter esse curso. E aí, a droga hoje evoluiu tanto, uma coisa que dominou tanto, que cresceu tanto, que o DENARC hoje dá um curso de 3 horas e te faz um agente de prevenção. Então você imagina o desespero que o Estado está no sentido de rápido. Então antigamente, para você ser um cara considerado alguém que tem capacidade para falar sobre dependência química com alguém e prevenir alguém de ser um dependente químico, você precisava ficar uma semana estudando. Hoje, você vai lá e faz um curso em 3 horas. Sai gritando aí, mano. Entendeu? Só que, na minha ótica, a igreja é o maior agente de recuperação e prevenção do planeta Terra. E a igreja é o local aonde se tem o maior número de pessoas salvas dessa vida, recuperadas de dependência química no planeta Terra. Se alguém duvidar da gente, a gente põe uma fila de ônibus daqui na rodoviária Tietê de gente que estão dentro das nossas igrejas, que abandonaram as drogas, abandonaram o crime porque Cristo salvou elas. E aí, cara, me apeguei com esse pessoal e fui trabalhar nos presídios e virei missionário de presídio. Eu fiquei 10 anos dentro dos presídios trabalhando, direto. E aí não era pastor ainda? Não era pastor. Fiquei 10 anos trabalhando. Sábado, domingo, quinta, onde abri um presídio que podia trabalhar, eu estava envolvido. E como que você teve convicção do seu chamado, pastor? Cara, eu acho que foi no caminho mesmo. Você começa a perceber que tem gente que te segue, sabe? Que você tem espírito de liderança, tipo... Deus já colocou esse dom em você, sabe? E aí a galera começa, tipo assim, pô, vai ter evangelismo. E aí comecei a me tornar, tipo, uma referência de missões dentro da nossa comunidade. Então, se chegasse uma irmã nova na igreja, pedisse ajuda sobre dependência química,
pra internar e tal, eu falava com quem? Com o Duda. E aí, quando começou a demanda, porque uma igreja de 2.000 pessoas, começou a demanda, nós começamos a criar um ministério de evangelismo, um ministério de atendimento, um ministério de missão. E aí começou, aí eu comecei a trazer conteúdo. Pô, pastor, tô lá na Assembleia de Deus, pô, fiz capelania, o senhor não quer trazer pra cá? Ah, pô, demorou, vamos fazer. Então aí comecei a ser eu o veículo desse conteúdo, de estar dentro do presídio direto, porque eu conheci o presídio como criminoso e conheci o presídio como um servo de Deus. Então, qualquer pessoa que quisesse iniciar um trabalho que fosse despertado pelo Senhor, eu quero falar do evangelho para preso. Com quem que eu falo? Como que eu posso ir? Quem pode ensinar esse cara? Então, foi assim que foi surgindo o chamado pastoral, sabe? Porque as pessoas começaram a, tipo, os irmãos começaram a falar, pô, Duda, cara, eu quero participar e tal. E eu comecei a trazer esses conteúdos e ter a habilidade, né, que o próprio Senhor foi dando, isso não só ao longo do cristianismo, mas ao longo da vida. Eu sempre fui um diplomata, sabe? Eu sempre fui. E a minha mãe fala isso, né? Até vou passar para minha mãe assistir e tal. Ela fala muito isso, filho, você sempre foi. Sempre se deu bem aí conversando com as pessoas, com um, com o outro. Sabe, eu me lembro de coisas tipo assim, o Senhor me mostrou coisas tipo assim, pô, 2 malandros, os caras se estranhavam. E os caras se juravam de morte. Pô, teve situação que eu consegui fazer os caras dar a mão de novo, tá ligado? Pô, ia num baile, alguém quisesse, começava a estranhar. Eu era o cara que ia lá trocar uma ideia antes de ver a situação, sabe? Porque eu sabia com quem eu andava, eu sabia que os caras estavam armados, eu sabia que os caras matavam mesmo. Aí eu vi um playboy querendo dar de... Aí eu, às vezes, saía de cantinha lá, cutucava o cara, mano, chega aí. Mano, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que você tá muito louco e tal, mas olha bem pra mim. Você tá entrando num problema, cara. Faz isso não, os caras são bandidos, mano. Deixa os caras lá. Segue sua vida. Aí o cara, pô, mano, da hora e tal. Então, depois eu fui ver que, tipo assim... É aquela velha história, né, professor Duda? É assim, né? Um título sem unção é só um título. Mas a unção que vem sobre a sua vida te traz um título reconhecido, né? Esse é o caminho ministerial, né, cara? Hoje eu sou pastor há 17 anos e amo ser pastor. E hoje, por exemplo, ministerialmente falando, eu creio no caminho de Paulo a Timóteo, que Deus deu para Timóteo. Quando o Senhor disse através de Paulo, você não pode desprezar o dom que há em ti. Então, cara, já está sobre você. Tem algo que Deus... Aí ele vai dizer depois, que foi outorgado pela imposição de mão dos anciãos, dos presbíteros. Ou seja, os mais antigos da igreja viram em você, quem estava lá antes de você, que conhece o que o Senhor está fazendo aqui, sabe que Deus está sobre a tua vida e sabe que você tem esse chamado. Isso é muito importante. Por exemplo, as nossas comunidades. Levantar quem? Eu sou muito contra distribuição de unção, por qualquer que seja o motivo, que se não esse, tá ligado? Eu acho que a igreja tem que notar o que Deus está fazendo, por exemplo, na vida do Guilherme. Isso é um fato preponderante para que a gente diga, tem um chamado sobre a vida do... E aí unge, transferência de unção e vai pra cima. Aí ele diz, eles impuseram as mãos. E diz também que havia profecias. Então você percebe que tem 3 pontos. Deus derramou o dom e todo mundo está vendo esse dom, inclusive a liderança, o presbitério, os anciãos. E tem uma outra coisa que precisa ser dita. Houve sinais proféticos de que você tem esse dom, esse chamado. Sacou? Tipo, profeticamente, algo espiritual aconteceu. Cara, e era isso, mano. Sabe? Pô, cara, tem umas lembranças assim de situações no presídio. O pastor Agostinho tem um CDP chamado CDP Divina Independência. O pastor Agostinho me chamou um dia e falou, Duda,
o irmão do CDP de Vila Independência foi transferido porque ele mudou de casa, mudou para Guarulhos. E eu vou dar o presídio para você cuidar. Cara, eu tinha, sei lá, 3 anos de missão, sabe? 4 anos de missão. Falei, sério, pastor, mas puxa, cara. Ele falou, não, Duda, você tem condição, mano. Você vai lá, vai dar tudo certo e tal. Você já aprendeu o trampo, você já sabe como fazer. E eu já conhecia todo o aspecto hostil da cadeia e tal. Mas enfim, precisava ter. E, cara, ele me jogou assim naquele processo, né? E eu peguei aquilo como tudo que eu tinha na vida. Era o meu primeiro ano de casamento na época. Minha mulher trabalhava no presídio feminino, penitenciária do Estado. Então, de sábado e domingo de manhã, ela saía pro presídio feminino e eu saía pro presídio masculino. E eu me lembro, assim, de coisas fantásticas, cara. Por exemplo... Teve uma experiência aí que te marcou dentro do presídio que você falou, cara, não esqueço nunca isso. Eu tenho um monte, cara, porque fiquei 12 anos nesse trabalho, né, mano? Assim, mas eu tenho uma, cara, que... É assim, tinha um cara... sempre muda a liderança, né? E os caras mudam, né? A liderança muda, né? E aí, cara, quando eu cheguei do sábado de manhã, assim, o diretor desceu e falou, pastor Duda, você tem que... Eu não era pastor ainda, mas eles, como no presídio, se você vai, eles já te chamam de pastor. Qualquer um. Eles já te chamam de pastor, porque entende que se você tá indo, você é pastor. Eles te chamam. Na igreja, eu tinha sido ordenado a evangelista na época. Ah, tá. O evangelista, ele era o cargo imediatamente anterior ao do pastor, né? O próximo era pastor, antigamente. Isso. Eu ainda acredito assim, mas de uma outra forma, mas era isso aí. Aí eu entrei e falou, tem que ir lá no raio 4, alinha as ideias lá. Porque eu não sei se vocês têm percepção, mas assim, um diretor de uma cadeia, ele tem que andar alinhado com o que está acontecendo dentro. E da escotilha para dentro, ele só manda se for na base da força. Entendeu? Porque da gaiola para dentro, quem manda são os presos. O Estado diz, a comida tá aqui. Agora é hora de entrar, agora é hora de sair. Mas o que acontece ali dentro, o Estado não tem gerência nenhuma. Então precisava ir lá alinhar a história com saber quem estava lá e tal, saber qual era a perspectiva do cara e, enfim, né? Me apresentar pro cara. Tinha que fazer isso. E eu fui, né? Fui, normal. Aí abriu a gaiola, né? A gaiola, não sei se vocês sabem como que é, não. Abre uma porta, você entra numa gaiola, aí ele fecha a porta, aí ele abre a de dentro. Aí você entra, aí ele fecha, aí ele bate na porta, aí o cara abre a outra. Quando eu cheguei e tal, primeiro do lado do parlatório, né, que é um lugar onde se reunia, as celas assim, o pátio aqui. Aí eu cheguei, o cara já saiu assim, com óculos escuros e tal. Aí eu fui lá, falei com o menino, falei, disse que chegou um mano novo aí e tal, só quero alinhar pra mim poder seguir o trabalho, né? Aí não, demorou, pode esperar aí no parlatório. Aí ele veio assim, óculos escuros e tal. Opa, e aí, beleza. Cumprimentou os irmãos que estavam juntos, né? Aí falou, então é o seguinte, ó, eu já vou passar logo a caminhada, pra mim ser crente, né, cadeia não é lugar de virar crente, certo? Que o cara vem preso porque é bandido, não é porque é crente. E é assim, irmão, ó, o lugar de culto de vocês é aqui, certo? Não vai parar nada na cadeia pra fazer culto. E é desse jeito. Cadeia é lugar de bandido, não é lugar de crente. Aí na hora eu já falei, poucas ideias, né? Não, beleza, mano. E deu a mão, tá certo, virou as costas e... Aí eu falei, como é que faz pra convidar? Não, os irmãos vai convidar os irmãos aí. Aí o cara foi lá de qualquer jeito. Ó, o culto! E já era. 527 caras no pavilhão. Quem tava dentro das celas, quem tava fazendo o manual, quem tava tomando banho, que nem ouviu ele falar. Aí, cara, naquele dia eu falei, já era, né? Perdemos espaço. Veio 2 no culto. Aí entreguei lá as 2 harpas, que a gente entrava com uma caixa de harpa. Entreguei lá as 2 harpas. Cantamos lá os hinos, preguei a palavra ali
tal, e aí a gente foi pro outro pavilhão. Quando chegou no outro pavilhão, que eu entrei, o cara já falou, a caminhada já foi passada lá no outro, já, então beleza. Tá ligado que o lugar de vocês é parlatório e tal. Que antes não, né? Do outro cara que tava, nós entrava pra dentro do raio, ia convidar cela por cela, ou conhecia um, conhecia outro e tal. E esse cara oprimiu a gente. Tinha raio que não via nenhum pro culto, Guilherme. Porque se ele deu aquela ideia em mim, que era uma visita de fora, imagina o que ele falava pros caras. Isso aí, você tá comigo, cara, negócio de crente, negócio de cadeia. E aí até liguei pro pastor Agostinho, falei, pastor, eu perdi uma cadeia, cara. Chegou um cara e falou, não, Duda, não pode desistir, o Senhor é maior que esse cara aí e tal, pode continuar e tal. E aí a gente começamos a interceder, porque, pô, imagina você parar um sábado, chegar lá pra fazer um culto, vem duas. Aí você começa a valorizar aquelas duas. Você fala, meu, alguma coisa tem que acontecer aqui, cara. E aí começamos a orar e pedir a Deus graça e tal. Uns 3 meses depois, sei lá, 3, 4 meses depois, uma pressão, cara, meu, não deixava falar alto. Às vezes eu usava de artimanha de pregar um pouco mais alto. Os caras, tal, se restringe aí, pastor, ao cantinho aí, tal, nós tá numa outra situação aqui, sabe? Isso nunca tinha acontecido. Aí eu cheguei no presídio, o Dr. Roberto, que era o diretor, falou, e aí, pastor, tudo bom? Ó, tem que ir lá no raio 4 lá, e mudou a liderança aí. Falei, nossa, cara, sério mesmo? Ele, sério. Aí os irmãos trabalhavam comigo, um monte de jovens, porque aí eu já introduzi os jovens da igreja, aí já, né, levou os moleques que tocavam violão, né, aí já tinha dominado. Aí ele falou, vai lá, cara. Falei, vou lá, mano, vou lá. E já entrei pra dentro da radial, né? Que é aquele corredor central, pavilhão pra um lado e pro outro, no meio chama radial. Entrei pra radial, os funcionários já, opa, e aí, pastor, da hora, da hora. Abriu a gaiola, eu entrei, falei pro mano, né? Falei, e aí, nós vamos trocar umas ideias aí e tal, só pra dar uma alinhada aí. Ô, demorou, pastor, pera só um minutinho que eu vou chamar o cara ali. Aí ele entra assim, né? Tipo uma porta assim da cela e tinha eles colocam um lençol, chama quieto. É, porque não vê o que está acontecendo dentro da cela, né? Chama quieto. Aí abre a porta assim, quando abre assim a cortina, Guilherme Rodrigues, um parceiro meu, cara. Quando o cara me viu, mano, que ele me olhou, ele falou, meu Deus do céu, Duda do céu, cara. E era um parceiro meu cabuloso, que já tava nas cadeias há muitos anos e sei lá, matando pra caramba dentro de cadeia, e arrumou mais cadeia dentro de cadeia, e foi indo, e ele tava de trânsito, porque ele ia responder um BO no João Mendes. E ele tava de trânsito, e quando ele chegou, ele era maior que o cara na hierarquia. E aí ele já chegou e, né, o cara teve que sair. Quando ele me viu, cara, mano, japonês, cabuloso, quando ele me olhou de samba canção, assim, sem camiseta, ele me viu e falou, não acredito, o Duda que é você, cara. Mano, na hora eu já comecei a chorar, mano, ele veio, pulou em mim, me abraçou, e o pavilhão lotado de cara. E os caras, mano, o irmão tá, né, pulou no pescoço do cara e me beijava e pegava na minha orelha. E os meus irmãos comigo, tudo em choque, não sabia o que tava acontecendo. E ele, Duda do céu, não acredito que é você, mano, e tal. Falei, mano, falar o nome dele assim por ética, né? Eu falei, japonês, você tá fazendo, mano, tá andando nas cadeias. Ah, Duda, você já sabe, mano, passou na minha frente, eu arranco o pescoço mesmo e tal, tô arrastado de cadeia e, pô, vim pra minha quebrada, não encontro ninguém da Vila Zelina aqui e tal. Vem você, mano, eu tinha que encontrar você e tal. E todo mundo, me imagina, a cadeia lotada de cara. E todo mundo olhando, falando, e agora, né, mano? Qual que vai ser o próximo episódio depois desse aí? Porque, caramba, ele, eita, Duda, entra aí. Mas, meu, faxina, mano, que
sei se vocês têm ideia de como que é, né? Porque primeira cela sempre é chamada de faxina. Por que que os faxineiros nos presídios são os mais cabulosos, os caras que mandam? Porque antigamente os faxinas ficavam para fora da cela mais tempo para poder limpar o pátio. Então os caras que eram mais periculosos, os caras acabavam ficando no cargo de faxina, porque 6 horas trancava todo mundo e a faxina saía trancar 10 horas da noite. Então os mais poderosos viravam o quê? Faxineiro para poder ficar solto mais tempo. E isso foi se proliferando, foi se ressignificando. Então a primeira cela é sempre faxina, e é onde estava tudo. E aí ele entra, Duda, vem aqui e tal. Aí quando ele me colocou pra dentro assim, que eu falei pros irmãos, espera, ele me colocou pra dentro, aí os caras, tá louco, irmão? Que eles se chamam de irmão também, né? Tá louco, irmão, não sei o quê, vai pôr o cara pra dentro aí, uma loucura. Uma loucura, celular, uma loucura, mano, uma loucura. Os caras, é louco, mano, o cara... fica quieto aí, rapaz. O pastor é mais bandido que tudo vocês juntos aí, vai. Fica quieto, vocês não sabem. Senta, Duda, senta. Ô, mano, passa um café pra nós aí e tal, traz um refrigerante. Chama os irmãos aí. Pô, sentamos assim, cara, dentro da faxina. E o mano que tinha pressionado a gente, sentado de cantinho. Ele não acreditava que eu tava lá dentro. E ele, Duda, e não sei o quê, como é que você tá? E começamos a pôr os papos em dia, anos que eu não encontrava o cara. E ele vai daqui, vai de lá, ele, mano, você não me fala que você é o pastor, mano. Falando, como é que eu tô, mano? Lógico que sou eu o pastor. Ele falou, eu sabia que eu ia poder fazer alguma coisa de bem, de bom nessa vida. Ele falou, falei, mano, sou eu, cara, sou eu que sou o pastor já, pô, tô aqui, cara, trabalhando. Me falaram, eu trombei fulano nas cadeias, os caras falaram que você tinha se convertido e tal. Porque os caras se encontram, né, preso, nos fóruns e tal. Pô, eles conversam, sabe o Duda, sabe fulano morreu, fulano se converteu e tal. Ele falou, mano, é você que é o pastor. Eu falei, sou eu, mano. Aí ele olhou pro cara assim e falou, é desse cara aqui que você tava falando aquelas coisas lá? Porque o cara ficava falando, ó, o pastor vem aí e tal, não dá boi pra pastor não, o pastor é pra ficar, mano. Aí, na hora que ele falou, eu falei, agora... Mano, aí ele falou, é desse cara aqui? Não, mano, é que a minha visão, então, a sua visão, você fica pra você, mano. Certo? Esse cara aqui é um dos caras mais da hora da nossa quebrada. Vamos fazer o seguinte, desliga a televisão aí, todo mundo pra fora. Mano, ele já mandou desligar a televisão. Nós todo mundo saímos pra fora. Aí ele falou, salve todo mundo aí, ó, desliga todo mundo aí que eu vou dar uma palavra. Subiu num banco, 527 caras pra dentro do pavilhão, e eu com um cara de abajur, com a minha Bíblia e a caixa de harpa. E ele, aí, salve a cadeia aí, todo mundo pra fora do pavilhão. Ele falou, ó, eu não sei qual que é a visão de quem tava aqui antes de mim, certo? Só que a partir de hoje, toda vez que esses manos chegam aqui para fazer o culto, quem quiser participar, vai participar de cabeça tranquila, de cabeça erguida. Esse pastor aqui é meu parceiro, eu sei do que eu tô falando. Mano, na hora eu falei. Você falou, ai, aí, já. Caraca! E o primeiro culto? Na hora, mano, ele falou. Inclusive, nós vai fazer um culto agora, é todo mundo. Eu levava umas 200 harpas, porque eu cria que eu ia entregar a harpa pra todo mundo cantar os louvores. Que nós cantava a harpa, né, mano? Tá ligado, né? Pô, mano, nós distribuímos as harpas no pavilhão. E ele falou, pode subir no meu banco aí, Duda, porque é banco só dos caras que manda. Só quem manda sobe num banco dentro de um presídio pra falar. Pode subir no banco aí, fazer o culto, nós vamos todo mundo prestar atenção. E o mano que tinha pressionado a gente os 3 meses, quietinho. Cabeça baixa. Aí, cara. Falei, meu Deus do céu, é agora, velho. Aí cumprimentei todo mundo, capaz de Cristo. Nisso um monte de gente oprimida, os caras já começam a chorar. Mano, aí eu já abri e falei, meu... 192 para todo mundo. Não sei se vocês têm familiaridade com a Assembleia de Deus, mas 192 é... Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu. A Assembleia é 15,
conversão e o ouvidor. Mano, cara, aí, imagina, mano. 500 caras cantando. Se eu amo a mensagem da cruz. Os funcionários abriu a caiola e falou: o que tá acontecendo, mano? O polícia da muralha, eu acho que o cara era crente, não sei qual que é. Eu sei que eu tô aqui de frente, eu vi o polícia andando assim na muralha. Ele parou de frente, de óculos escuro, levantou o óculos quando ele viu aquele eco. Até morrer, é o avô. Imagina 500 pessoas, mano, dentro de um presídio cantando. Eu vou proclamar, levarei, eu também, mano. Eu não conseguia. Eu falava, meu Deus, de choro, e um monte de filho de crente, porque tem filho de crente pra arrebentar. Você chegar em qualquer cela e falar, quem é filho de crente aqui? Um monte. E aí choradeira, e um já põe de joelho, e o funcionário entra pra chorar, e chama o diretor, o que tá acontecendo? O eco, os caras tá fazendo rebelião, porque, mano, barulho desse jeito, mano, rebelião, mano. Quando os funcionários vêm pra porta, eu tô em cima do banco, com a Bíblia aberta, 500 caras cantando, aí começou, ô pastor, o 15, ô pastor, 181, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Cara, eu não sei te dizer, mano, eu acho que o Senhor tirou os pés dos estrados e colocou dentro daquele pavilhão, mano, uma choradeira, graça e misericórdia aí, um monte de gente de joelho, e eu fiquei de olho no cara que me oprimia, sabe? Chegou uma hora que ele também não aguentou e levanta óculos e começa a chorar, porque tinha raiva de crente, mas, mano, uma loucura, mano. Foi tipo 1h30 de culto que eu falei, agora eu vou pregar o evangelho. Aí todo mundo sentou e eu tive o privilégio de pregar andando no meio dos caras, falando da graça de Deus e falando de João 3,16, né? Porque Billy Graham já falava, né? Se te faltar tempo, pregue a mini Bíblia, né? Não tem erro, né? Em João 3,16 está compilado a obra redentora de Jesus Cristo. E quando eu comecei a falar de amor e do amor de Cristo, do que ele fez e que tinha chance e que tem condição de sair, porque em Cristo existe a saída, e um chora daqui, um se abraça de lá. E fiz na hora que, mano, fiz o apelo pra saber quem que iria, mano. Aí ele, enfim, depois que acabou a mensagem, uma choradeira, só de lembrar aquele negócio. Aí ele tomou a palavra de novo e disse o seguinte, mano. A última cela aí, ó, de hoje em diante vai ser a igreja. Quem quiser ser a igreja, Duda, pode liberar aí, ó, a última cela. Quem quiser mudar aí, ó, muda pra última cela aí, ó, vai ser a igreja e tal. Aí aconteceu o inesperado. Aquele cara tinha destruído todas as celas que só morava quem queria de alguma forma servir a Deus. Porque todo pavilhão tem uma cela propícia para o cara que diz, mano, eu não quero mais o crime, eu quero servir a Deus. Ele já vai morar com os irmãos lá. Toda a cadeia tem. E aquele cara tinha destruído isso. Chegava criminoso, ele põe um cara lá na cela dos crentes, aí foi diluindo, sumiu. Pasmem, para a glória de Deus, naquele domingo eu inaugurei, em nome de Jesus, 8 igrejas. Eu andei os 8 pavilhões. Eu saí 5h30 da tarde do pavilhão 8 lá no fundo, dizendo, a ordem está dada, a última cela pode ir morar. E culto, nós fizemos 8 cultos daquele jeito. Você imagina o Senhor, acho que dos altos céus, disse assim, ó, pega o presídio, dá na mão desse cara, toma o presídio. com preso, com funcionário, até muralha se rendeu ao Senhor. De um jeito assim, cara, que eu, depois daquilo, eu fiquei naquele presídio 5 anos. Ele ficou ligando 5 anos para saber como que eu tava lá, meu parceiro. Ele ligava de onde ele estava. Ô, tô querendo saber, domingo de manhã. Eu tava lá pregando. Ô, o irmão tá querendo falar, não vou pegar esse celular. Fala pra ele que tá tudo bem. Se ele estiver ouvindo minha voz aí, mano, tá tudo bem por aqui. Tal, que eu já não... Ele se converteu, seu amigo? Não, tá rodando ainda. E a intercessão continua aí para que
Jesus alcance, né? É isso aí. Eu vou encontrar com ele porque ele tá bem próximo de sair da cadeia, tá muitos anos preso. E ele, assim, essa experiência foi demais, cara. Essa experiência foi uma coisa assim, sabe quando você lê biografia desses caras aí, né? É um avivamento. Pode crer. Avivamento. John Stott, sabe? Você lê Wycliffe, não sei se vocês gostam de ler, né? Como John Hus, que você tipo, pegou o cara e entregou o leste o cara. Falando de livro, agora que a gente já está encaminhando para o final do podcast, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados. Se teve um ou dois livros que te marcaram e que você também não esquece, e por quê? Vários, que eu já li muitos. Eu aprendi a ler, né, mano? Com a Bíblia, né? Fala aí. Inclusive, muitos livros, os primeiros livros que as pessoas, muitos cristãos leram foram a Bíblia. E aí começaram. Sim. Eu aprendi a ler. Deus me deu a graça de sentir prazer por ler. Depois que eu comecei a perceber a demanda de se ter conhecimento sobre o cristianismo. Mas, cara, tem um livro que eu ganhei no começo da minha fé que mudou minha história, que se chama... É um livro que, para quem lê, quem gosta de ler, não vê Max Lucado como um grande escritor. Vê ele como um escritor romantizado. Mas ele tem um livro chamado Ele Escolheu os Cravos. Esse livro, para mim... esse livro, para mim, é simplesmente único. Hoje, que eu tenho uma leitura mais sistemática, né? Que já li, enfim. Eu gosto de biografia, mas eu gosto da temática, então eu gosto de ler C.S. Lewis, né, já li os 5 livros dele, né? Eu não vou lembrar agora dos temas. Coleção relançar agora. Eu gosto de Brennan Manning, enfim, a trilogia é o Evangelho Maltrapilho, O Impostor que Vive em Mim, Confiança Cega. São 3 livros que eu gosto demais. Biografia, eu acho que do Billy Graham não tem igual. O Billy Graham é incrível, né? Pra mim, do Billy Graham já fala tudo, né? então, pra mim não tem igual, sabe? Mas um livro que também me marcou, fora Ele Escolheu os Cravos, que me marcou assim demais, foi aquele Nas Garras da Graça de Philip Yancey. É Nas Garras da Graça ou é Maravilhosa Graça? Maravilhosa Graça. Pois é, esse livro me acabou comigo também. Porque esse livro acabou comigo porque o Philip Yancey é um cara inundado na graça de Deus e a visão dele é aquela visão extremista da graça de Deus e eu me vejo assim, sabe? Entendi. Que tudo é pela graça mesmo, né? E quando eu li o Evangelho Maltrapilho, eu acho que eu entendi um pouco de graça também. Pois é, muito bom, né? Aí eu fui para Romanos 8 e falei, caramba, já tava aqui. Que o Brennan Manning é uma coisa, não sei se é assim a pronúncia, eu pronuncio assim, né? Brennan Manning é um escritor que, tipo assim, cara, alguns crentes não conseguem entender o que ele escreve, né? Acha que ele tá meio além da normalidade. Ele é meio libertino. Mas na hora que ele fala assim, estava na calçada conversando com o bêbado e evangelizando o bêbado, aí ele vai contar toda a história, né, do impostor que vive em mim, ele vai contar toda a história daquele bêbado e vai falar o quanto ele pôde entregar a graça pro cara e tal, e como ele se levantou daquele dia, daquela calçada para dizer assim, cara, eu vou me levantar desse momento de álcool e vou tentar de novo, e no final de tudo ele escreve, sou eu. Pô, cara, é assim, só entende a graça quem sacou que precisa dela, tá ligado, mano? Cara, é isso. Eu acho que é muito da nossa vida também, é o que você falou, né? É aquilo que eu falei também. A quem muito lhe é perdoado, muito ama. Mano, Cara, grande amigaço. Foi um pastorzão pra mim, mano, e ele do nada, assim, se envolveu com uma mulher, sabe? E, cara, ele era pastor de uma igreja, ele se envolveu com uma mulher e aí ele... Putz, cara, abandonou tudo, a igreja, a esposa dele, os filhos.
Os filhos fantásticos, uma família fantástica, foi viver essa aventura, aquilo, pô, dentro do ministério, mano, o povo já começou, pô, o pastor caiu, fulano caiu e tal, e eu, sabe, mano, aí, pô, o pastor que não presta, tá vendo, eu tava escondido e pá. E aí um dia eu encontrei a mulher dele, que foi minha pastora, amava pra caramba, ela veio chorar, né, pô, pastor, pô, Duda e tal, eu já era até pastor. Você viu o que pô, fulano fez e tal. Eu falei, então, pastor, fica tranquila. Sabe por quê? Porque você vai ter a oportunidade de perdoar ele mesmo, ele estando com você ou não. Sacou? Pra nós não tem outro caminho, mano. A gente vive, tipo, às vezes dentro da igreja como se nós tivéssemos a oportunidade de odiar alguém, tá ligado? Não tem outro. Não, verdade. Caminho sem volta, mano. Aí ela, pô, o cara viveu lá a aventura dele, quando ele voltou, ela perdoou, um dia eu encontrei ele na igreja, quietinho, todo envergonhado. Aí ele veio, né, eu fui nele, aí, pastor, como é que você tá? Ele falou, não sou mais pastor. Eu falei, quem disse? Não, cara, agora eu só vou ficar... Não, mano. Não entende a graça de Deus quem nunca precisou dela, mano. E você sabe que o neopentecostalismo no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque a gente compra tudo que vem de lá. 10 anos depois, a gente, agora um pouco menos, mas o neopentecostalismo, ele deu uma visão para as pessoas como se a graça de Deus tivesse limite, tá ligado? Sim. E ela não tem, mano. Tá ligado? Eu acho que tem pessoas que não vão mais fazer as mesmas coisas. Sim, tudo bem, não vai. Mas isso quem vai definir é o próprio Deus. Ele que dá a força. Então quando eu olhava pra trás, eu via toda essa história, tudo que ficou pra trás. E eu não paguei nada, mano. Olha isso, pastor, cara. Tá ligado? Se dependesse da gente, já não tinha jeito não. Eu não paguei nada, mano. Na verdade, é O que eu paguei? Agora eu vou ficar tipo... Falando do outro. Pois é, porque eu tô bem, né? Eu tô bem, eu falo de justiça. Eu tô mal, eu falo de graça. Entendeu? Né? Quando acontece comigo, e acontece, porque todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo uma hora vai ter que ajoelhar na beira da cama e dizer me perdoa de alguma coisa. Aí quando você tá para pedir perdão, aí você fala, beleza, Senhor, eu preciso da tua graça. É isso aí. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer te receber. Foi ótimo. A gente vai ver depois. Compartilha. Vou até pedir, pessoal, não esquece aí de curtir, compartilhar com quem vai ser edificado com a história do pastor. Se quiser contatar o pastor, entre em contato com a gente vai garantir que vocês estejam em contato. E é isso aí. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Beijos. Gente. Valeu. Tchau, tchau.